Eu já estou há quase 7 meses usando o iPhone 11 Pro Max com o meu celular de uso diário. E eu percebi que eu poderia fazer uma review um tanto quanto diferente das reviews presentes no YouTube brasileiro e no YouTube internacional, onde o YouTuber só simplesmente foca nas especificações e como que aquela especificação está saindo. E com esse uso do celular, eu percebi de que o iPhone 11 Pro Max, por mais de ter 4 GB de RAM, ele tem um processador muito forte e que um vídeo desse mostrando como ele está sendo usado em certos aplicativos, mostrando a potência dele, seria muito interessante para daqui 4 ou 5 anos, que é a vida útil que esse celular deve ter nesses dois âmbitos. Então eu decidi fazer uma review de como esse celular se encaixa na sua vida, mostrando a duração da bateria de uma maneira mais sincera possível, então mostrando desde dias que eu consegui 17 horas de duração até dias que eu consegui 6 horas de duração, para entregar a realidade que eu vivo com esse iPhone para vocês e a realidade que também vocês vão viver caso comprem um. Começando pela qualidade de construção. Obviamente, o iPhone 11 Pro Max ele é um celular premium, ele não é um celular nem um pouco barato. A parte de trás dele é feita de vidro, o frame dele é feito de aço escovado e, bom, obviamente a tela dele também é feita de vidro. Como eu uso uma capinha muito grossa, muito grande, muito forte, a parte de trás e o frame não tiveram nenhum risco e não quebraram nenhuma vez, inclusive a câmera, que ainda está perfeita. Mas, como eu já estou há 3 meses sem usar nenhuma película na parte da frente do celular, ela já adquiriu certos risquinhos, nada que vai interferir muito com a interface, né, com você usando o celular, mas em si tem alguns riscos. E isso é para todos os iPhones, então não só para o 11 Pro Max, para o 11, para o XR, para todos os iPhones, o iPhone tem uma tela um pouco mais frágil a certos arranhões, então caso você use o seu celular sem película, coloque diversas vezes dentro do apoiador de copos do carro, coloque em bolsos de mochila, onde podem ter moedas, podem ter chaves ou podem ter pedaços metálicos, você vai adquirir arranhões e esses arranhões podem ser bem grandes. Em termos de tela, esse celular tem uma tela simplesmente espetacular. Eu, pessoalmente, não vejo muito Netflix, não vejo muito filme nessa tela, mas ela é a melhor tela que a Apple já produziu, tanto comparado com o Pro Display XDR, quanto comparado com outros iPhones, por ela ter 436 ppi e ter o contraste de 2 milhões para 1, o que coloca essa tela em um dos primeiros lugares do mercado, podendo também, chegar a 800 nits. Mas tudo isso quando você usa conteúdo HDR. E no YouTube é muito difícil de você encontrar um conteúdo HDR e no Netflix para celular esse conteúdo não é nem suportado. Então ela é uma tela muito bonita, só que é bem difícil de você usar essa tela 100%. Em termos de alto-falante, esse celular comparado com o iPhone X, ele ganhou uma nova tecnologia que muitos youtubers falaram nossa, mas em si ela é bem difícil de ser percebida. Eu não sei se isso pode se dar por certos aplicativos usarem essa tecnologia e certos aplicativos não usarem, mas é mais ou menos o seguinte: esse celular, quando colocado lado a lado com o iPhone X, deveria ser possível perceber que os alto-falantes deles reagem ao meio ambiente de uma maneira bem diferente. Então, por exemplo, quando você está ouvindo um filme e tem um carro, parece que o barulho do carro vai vir do seu redor e não em si do celular. Teve um filme que eu consegui perceber isso, se não me engano foi Lobo de Wall Street, onde o som estava vindo de outro lugar, a não ser do meu celular. Eu até pirei um pouco nessa hora. Mas em si, com um teste de alto-falante que eu realizei hoje com o celular, com o 11 Pro Max e com o iPhone X, um do lado do outro, tocando a música Fade, do Alan Walker, eu percebi que não é tanto assim, que não se vê tanta diferença nessa tecnologia de som ambiente que a Apple está tentando criar, mas que se vê uma grande diferença, tanto em volume máximo quanto em grave. Então esse iPhone ele tem um volume máximo muito maior, por obviamente ele ter mais espaço dentro do chassi dele comparado ao iPhone X, e também ele tem um grave muito mais profundo. Mas também que não é nada que você vá olhar e falar nossa, porque diversos outros smartphones na mesma faixa de preço, como o Samsung S20 Ultra ou o Samsung S10, tem caixa de som parecida, mas pela minha percepção de já ter ouvido caixas de som desse celular, o iPhone pode não ter uma caixa de som tão alta, mas a qualidade da caixa de som do iPhone é algo muito bom. Em duração de bateria, eu selecionei aqui aproximadamente 5 dias da minha bateria. O primeiro dia foi terça-feira passada, onde eu consegui 5 horas e 45 minutos de tela ligada e 1 hora e 2 minutos de tela desligada, e eu utilizei quase que 100% da bateria do meu celular.
E isso, quando é comparado com outros vídeos que eu já disse, ou com diversos outros vídeos do YouTube, você percebe, nossa, ele usou 6 horas de tela, quase 7 horas, né? 6 horas e 47 minutos de celular ligado e quase que usou 100%. Isso para mim é ruim. Outro dia que eu também consigo ver isso seria sexta-feira, onde eu usei 6 horas e 38 minutos com a tela ligada e 1 hora e 18 minutos com a tela desligada. E novamente o celular ficou entre 60% a 80% de uso da bateria, o que para muitas pessoas pode não se encaixar no dia a dia. Mas comparando esses 2 dias com o terceiro dia, que seria sexta-feira, 4 dias atrás, eu consegui utilizar 6 horas e 32 minutos de tela ligada e 7 horas e 21 minutos com a tela desligada, usando menor porcentagem da bateria comparado aos outros 2 dias. Isso se dá muito com o uso que eu tive naqueles dias. Como eu estou tendo diversas aulas online, de vez em quando eu estou usando FaceTime, Zoom e o Google Meet. E terça-feira e sexta-feira foram dias iguaizinhos a esse, que eu usei muito FaceTime e muito Google Meet. Tanto que se eu voltar na minha bateria de terça-feira, é possível perceber que eu usei aproximadamente 47% dela só com FaceTime. Mas já em dias como essa última sexta-feira que eu mostrei para vocês há 4 dias atrás, eu consegui utilizar brutamente 14 horas da bateria com meu celular sem terminar a carga, né? Então sem chegar a 100%. Isso quer dizer que eu poderia ter usado 10 horas nesse dia, esperado para outro dia e usado mais 6, 7 horas no outro dia que eu não ia precisar carregar meu celular. E isso é a vida útil que você recebe com o iPhone 11 Pro Max, dependendo do seu uso. Outro exemplo seria terça-feira, que eu usei 6 horas e 26 minutos da tela ligada e 7 horas e 57 minutos da tela desligada. Novamente utilizando FaceTime, Instagram e YouTube, mas em menor tamanho e com o brilho da tela diminuído, entre 75% e 100%. Eu consegui utilizar 90% da bateria, mas ficar com o celular ligado quase 15 horas. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é que não é propaganda quando se fala que o iPhone 11 Pro Max tem uma bateria muito melhor do que comparado com os outros iPhones. Eu me lembro que no meu iPhone X eu não conseguia pegar nem 6 horas de bateria com a bateria com 100% de saúde, né? Eu gostaria de lembrar aqui, esqueci de falar, que a bateria desse celular está com 96% da saúde. E o último exemplo que eu gostaria de mostrar aqui para vocês foi quarta-feira, né? Se não me engano, é isso aí. Quarta-feira, onde eu utilizei aproximadamente 16 horas e meia do celular e ele não gastou 90% da bateria. Em termos de memória, isso é algo muito pessoal. Eu escolhi 256 GB, mas você pode escolher 128, 256 ou 512 GB de memória. Lembrando que nenhuma dessas 3 capacidades vai alterar a sua memória RAM, como alteram no iPad Pro de 2018, onde o modelo de 1TB tem 6 GB e o modelo de 512 GB tem 4 GB de memória RAM. E agora, né, que eu citei também memória RAM, esse celular tem 4 GB de memória RAM, o que inicialmente, posto no papel, parece ser algo muito pequeno comparado a um Samsung S20 Ultra, por exemplo, que tem aproximadamente 12 GB de memória RAM, que seriam 3 vezes maior, mas com o iOS 13.5, Beta 3 e Beta 4, onde eu vou deixar o vídeo aqui no card, com o gerenciamento de memória RAM melhorando, dificilmente você vai precisar de mais de 4 GB de memória RAM em um iPhone. Então não é algo que pessoalmente colocou minha produtividade em risco ou diminuiu ela por eu não ter a memória RAM. As coisas ficaram bem iguais. Outra coisa que eu percebo, que conforme os anos vão passando, conforme os meses vão passando, os celulares vão recebendo notches cada vez menores. E bom, o iPhone 11 já tem esse notch gigantesco desde o iPhone X, que foi lançado há quase 3 anos atrás. Então quando você compara o tamanho do notch com um dos outros celulares, que agora só tem uma câmerazinha na tela, é algo que você pode pensar, nossa, isso daí deve incomodar muito. E não, ele não incomoda muito, e eu me sinto bem normal, posso dizer assim, né? Eu não sinto falta de ter uma tela maior e não sinto falta de ter um notch menor. Obviamente seria interessante, porque você poderia utilizar vídeos no YouTube, por exemplo, com zoom, sem o notch ter que ficar atrapalhando. Mas em diversos aplicativos, a Apple diz para os desenvolvedores usarem esse notch, diferente de alguns Androids, por exemplo, que não tem aplicativos desenvolvidos para celulares com notch, e quando você liga a opção dele reajustar o aplicativo
para o tamanho da tela, não fica uma coisa boa. O Notch não me incomoda porque todos os aplicativos da Apple Store atualizados são feitos com compatibilidade para celulares que têm o Notch, como o iPhone X, XR, XS e 11. O Face ID é uma coisa que foi introduzida também há 3 anos atrás e vem melhorando cada vez mais. Vou deixar aqui no card uns vídeos do iPhone 12, dos rumores que ele vai ter um Face ID melhor, mais rápido, com maior proteção e um espaço menor. Mas o que eu posso dizer do Face ID desse iPhone 11 Pro Max? Ele me deixou, obviamente, muito feliz. Eu vim do iPhone X para o 11 Pro Max. Inicialmente eu não vi tanta diferença, mas hoje eu consigo perceber que o Face ID ele tem uma angulatura um pouco melhor por eles terem incluído algo que é como se fosse um ultra-wide para a câmera frontal. Então ele tem uma angulatura um pouco melhor, não é igual a angulatura do iPad que eu gostaria de ver, onde é possível você liberar o iPad na horizontal, na vertical, virado de ponta cabeça em qualquer posição e com muita maior distância. Isso ainda não veio para o iPhone e é algo que eu sinto muita falta, de mais ângulos e de ângulos maiores. Mas em si, para o uso do dia a dia, eu não vejo tanto problema nesse Face ID. Obviamente, sinto muita falta de um Touch ID ou de um sensor ultrassônico ou supersônico na tela, embaixo do display, mas eu me adaptei muito bem com o Face ID e ele não me incomoda muito, porque ele não é demorado, ele não é, obviamente, tão rápido quanto alguns reconhecimentos faciais presentes em celulares Android, mas ele é muito rápido e muito seguro. E uma coisa que eu gostei, que a Apple conseguiu utilizar esse Face ID diferente de outros celulares, seria no momento de fazer compras, por exemplo, onde você consegue comprar qualquer coisa dentro da Apple Store, você só precisa apertar 2 vezes o botão de ligar e passar a sua face, consegue comprar coisas dentro de aplicativo, consegue passar o seu cartão através do wallet só com a sua face. O que é algo que adiciona segurança e adiciona muita facilidade e simplicidade no processo. E também algo que foi adicionado com o Face ID seriam as mensagens bloqueadas. Então, quando você está na tela bloqueada e recebe uma mensagem, você precisa desbloquear o celular utilizando o Face ID, não precisa desbloquear a tela, mas você só precisa que o Face ID reconheça a sua face para ele desbloquear aquelas mensagens, deixar você ler e mandar outras mensagens ou apagar, por exemplo. Você vai precisar estar com o Face ID bloqueado, o que é mais um nível de privacidade que a Apple adiciona. Sinto muita falta do 3D Touch, porque a Apple descontinuou celulares com 3D Touch. Se não me engano, o iPhone X e o 8 foram os últimos celulares com 3D Touch. E depois disso, zero 3D Touch e só Haptic Touch, o que funciona mais ou menos da mesma maneira, só que eu sinto muita falta da facilidade e da rapidez que era possível ter com o 3D Touch. Então, se eu queria entrar em ajustes e na bateria, com o 3D Touch era só fazer mais pressão e ele ia mais rápido. Já com o Haptic Touch eu preciso ficar muito tempo com o meu dedo parado em cima do aplicativo e algo que perdeu, ele se tornou muito menos intuitivo e algo que diferenciava o iPhone de diversos outros Android, diversos Samsung e OnePlus, era esse 3D Touch, era a percepção de pressão que a tela tinha. E a Apple, para facilitar, deixar o celular menor e baratear, tirou o 3D Touch. Um dos grandes principais do iPhone 11, acredito, creio eu, que seja a câmera, porque, bom, em chassi, no resto ele é igual ao iPhone X, só que um pouco maior, sendo igual ao iPhone XS, só ganhando uma câmera frontal melhor. Então, em termos de câmera, ele tem muita diferença. E essas diferenças começam tanto por uma facilidade em trocar resolução, com algumas certas funções adicionadas no aplicativo da câmera em si, apenas para os novos iPhones que lançaram de 2019 para cá, como você pode mudar de 4K para 1080p com só um clique, ou mudar de 60 fps para 30, para 120 ou para 240 com só um clique. Obviamente, dá um pouco errado, me parece que a Apple ainda está desenvolvendo um pouco mais essas funções, porque é bem difícil de você apertar, normalmente eu tenho que apertar 2 ou 3 vezes, mas essas funções estão lá. E também outras funções, como por exemplo, quando você está tirando uma foto e precisa gravar rapidamente, você aperta e arrasta para o lado esquerdo que o celular vai começar a gravar. E eu tenho alguns outros vídeos mostrando esse tipo de gesto, também marcados aqui no cardzinho acima.
A câmera não é uma das mais excepcionais, posso dizer assim. Em 2019 ela foi considerada a terceira melhor câmera, estando na frente de câmeras com 38 ou 64 megapixels, mas estando atrás dos dois celulares com 108 megapixels, sendo eles o S Ultra e um da Xiaomi ou da Huawei, não tenho de certo o nome dele, mas ele ficou atrás destes celulares. Em termos de wide, a câmera é muito boa, ela tem uma boa percepção de luminosidade e a wide e a telephoto tem o que a Apple chama de Night Mode, onde esse modo deixa você abrir a exposição da câmera até 13 segundos, né, creio eu, nunca consegui passar disso. Mas a câmera telephoto peca em resolução, peca em detalhes e peca em Night Mode. Então ela não tem a tecnologia Night Mode, ela é apenas 12 megapixels como todas as outras câmeras e bem ela que era a câmera que precisaria ter maior quantidade de detalhes, por ser a câmera com maior angulatura, recebeu esses 12 megapixels ou no iPad 10 megapixels, o que é algo que torna ela sem detalhe. Ela tem, obviamente, qualidade, ela é uma câmera 4K, 60 fps, ela consegue gravar com certa qualidade, mas quando você compara o iPhone 11 Pro Max com os novos celulares, é bem difícil de você dizer que ele é melhor, tirando quando você compara em cor. Algo que diferencia esse celular na câmera também, comparado aos outros Androids e aos outros iPhones, seria uma tecnologia que a Apple prometeu no lançamento desse celular, que seria o Deep Fusion, onde esse celular tiraria 9 ou 10 fotos, juntaria todas elas, para melhorar tanto a iluminação quanto os detalhes. No lançamento, eu consegui perceber certas diferenças, né? Creio que ele lançou junto com o iOS 13.1, bem no início, nos primórdios, mas depois de um tempo foi caindo essa diferença do Deep Fusion. Você não sabe quando ele está ligado, você não sabe quando ele está desligado, e o celular não te fala nada. Então é como se fosse uma coisa que está lá, mas você não vê e não sabe, não parece uma coisa útil, porque você não está vendo. E outra coisa que não é útil, que eles colocaram nesse celular, que eu nunca utilizei para nada, por não ter outros dispositivos com esse chip como iPads, e também, né, por não ter nenhuma utilidade tão grande no momento, que seria o chip U1, que ele, caso você apontasse o celular para outro celular, outro iPhone 11 que tivesse esse mesmo chip, ele reconheceria no AirDrop para você mandar coisas, mas eles não colocaram isso no iPad deles, eles não colocaram isso no MacBook, e talvez eles não vão colocar isso em nenhum outro dispositivo deles. Obviamente, isso pode ser muito útil no futuro, caso nós tenhamos as tals da AirTags, mas por enquanto eu nunca usei isso para nada. E outra coisa que eu esqueci de falar aqui é que pelas lentes do iPhone terem 3 estruturas diferentes e que vão para fora do celular, junta muita sujeira ao redor da lente e é bem difícil de você conseguir tirar essa sujeira de lá sem pegando um algodão ou não vou dizer um alfinete aqui que você vai ficar riscando o celular, mas aqueles palitinhos de dente e tendo que passar por mais ou menos 10 minutos em cada uma das câmeras, então não é algo legal de se limpar. Eu gostaria muito mais de que a Apple tivesse feito todas as câmeras integradas, né, nesse pequeno bumpzinho que eles têm atrás. Esse é um celular que cabe no bolso de calças moletons, cabe no bolso de shorts, cabe no bolso de calça jeans, mas assim, né, ele cabe de largura, de comprimento, dependendo do bolso que você colocar, ele vai ficar para fora. Então ele é um celular portátil, obviamente, mas ele não é um celular para qualquer bolso. E normalmente eu prefiro usar roupas que tenham um bolso maior para eu conseguir deixar o celular no bolso do que bermudas jeans ou calças jeans que tem um bolso muito pequeno. Ele não tem headphone jack, o que é algo que eu tô achando bem interessante, que a gente está vendo voltar aos poucos. Então, certas empresas chinesas estão lançando celulares com headphone jack novamente, o que eu acho muito legal para portabilidade e a escolha do usuário de poder usar um fone USB-C, de headphone jack ou wireless, diferente de um usuário de iPhone que tem que escolher um bundlezinho ou melhor, 2 bundles, um deles para você poder carregar e escutar ao mesmo tempo e o outro para você poder transformar o Lightning em P2. Então fica uma árvore, o celular vira uma árvore e eu sinto muita falta de um headphone jack. Mas, por outro lado, esse iPhone é o primeiro celular da Apple a vir com carregador Fast Charging de 18 watts na caixa. E lembrando que essa tecnologia já está presente desde os iPhones X,
e os iPhones 8, mas nenhum desses celulares tinha esse carregador presente na caixa e agora o iPhone tem. Então, como o Tim Cook apresentando o celular, né, o iPhone X, há 3 anos atrás, esse celular pode ser representado com 3 palavras. Ele é rápido, é intuitivo e é simples. Por mais que ele tenha diversos defeitos, como eu disse para vocês hoje, ele também tem diversas coisas boas e uma delas seria a intuitividade. Então, com esses 6 meses, eu percebi que esse celular ele é um celular bom. Obviamente, existem celulares mais custo-benefícios do que ele, com câmeras com maior qualidade, né, maiores megapixels, mas, como eu estou contando aqui para vocês, o que eu senti usando esse iPhone, eu não vou ficar comparando ele com diversos outros smartphones. Espero que vocês tenham gostado do review que eu fiz. Caso vocês queiram um review mais técnico, pode deixar nos comentários. A chance de eu fazer não é muito grande, porque eu quero fazer reviews diferentes, mas vai que, né?